Então, pessoal, voltei aqui. Vamos agora diretamente, né, para as diretrizes, logo abaixo ali da resolução número 30, vem as diretrizes propriamente ditas, né? A gente tem ali 10 resoluções, né, convidando, né, os governos a participarem ali, a acatarem o que vai ser dito nas diretrizes. E agora, passo a ler com vocês as diretrizes. Diretrizes de ação sobre a criança no sistema de justiça juvenil. Em cumprimento ao disposto na Resolução número 13 de 1996 do Conselho Econômico e Social da ONU, de 23 de julho de 1996, as presentes diretrizes de ação sobre a criança no sistema de justiça juvenil foram preparadas por um grupo de especialistas reunidos em Viena de 23 a 25 de fevereiro de 1997, com apoio financeiro do governo da Áustria. Ao preparar as diretrizes de ação, os especialistas levaram em conta as opiniões expressas e as informações apresentadas pelos governos. Número 2 aí. Participaram da reunião 29 especialistas de 11 estados de diferentes regiões, representantes do Centro de Direitos Humanos, do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Comitê dos Direitos e do Comitê dos Direitos da Criança e observadores de organizações não governamentais que atuam no campo da justiça civil. Número 3. Aí, as diretrizes de ação são dirigidas ao secretário-geral e aos organismos e programas correspondentes das Nações Unidas, aos Estados-partes na Convenção sobre os Direitos da Criança, no que se refere à sua aplicação e aos Estados-membros, com relação à utilização e aplicação das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil. As regras de Pequim, né, dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre a prevenção da delinquência juvenil, diretrizes de RIAD, e das regras das Nações Unidas para a proteção de jovens com restrição de liberdade, a seguir denominadas conjuntamente regras e normas das nações em matéria de justiça juvenil. Metas, objetivos e considerações básicas. As diretrizes de ação têm o propósito de servir de marco para a consecução dos seguintes objetivos: aplicar a Convenção sobre os Direitos da Criança e fazer cumprir os objetivos da Convenção no que se refere aos adolescentes no contexto da administração da justiça juvenil, bem como da utilização e aplicação das regras e normas das Nações Unidas em matéria de justiça juvenil e outros instrumentos relacionados com a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas da criminalidade e de abuso de poder. O B, facilitar a prestação de assistência aos Estados-partes para a aplicação eficaz da Convenção sobre os Direitos da Criança e instrumentos conexos. 5. A fim de garantir a utilização eficaz das diretrizes de ação, é indispensável uma maior cooperação entre governos e entidades competentes do sistema das Nações Unidas, organizações não governamentais, grupos profissionais, meios de comunicação, instituições acadêmicas, crianças, adolescentes e outros membros da sociedade civil. As diretrizes de ação baseiam-se no princípio de que a obrigação da aplicação à Convenção cabe claramente aos seus Estados-partes. O uso das diretrizes de ação basear-se-á nas recomendações do Comitê dos Direitos da Criança. Ao aplicar as diretrizes de ação, tanto em nível internacional quanto nacional, os seguintes aspectos devem ser levados em consideração:
Respeita a dignidade humana, compatível com os 4 princípios gerais que inspiram a Convenção, a saber, a não discriminação, incluindo os aspectos da igualdade entre o homem e a mulher, a defesa do interesse superior do adolescente, o direito à vida, à sobrevivência, ao desenvolvimento e o respeito às opiniões do adolescente. Uma orientação baseada nos direitos, uma. Ai, voltando lá. Uma abordagem sistêmica à implementação através da maximização de recursos e esforços, a integração de serviços em uma base interdisciplinar, a participação dos adolescentes e dos setores interessados da sociedade. O fortalecimento dos parceiros por meio de um processo de desenvolvimento à continuidade sem ter que continuar dependendo de organismos externos. H. A aplicação equitativa e o acesso para os mais necessitados. A prestação de contas e transparência das operações. J. Um planejamento ativo baseado em medidas preventivas e corretivas eficazes. 9. Devem ser alocados recursos suficientes humanizados, organizacionais, tecnológicos e financeiros de informação que devem ser utilizados eficientemente em todos os níveis: internacional, regional, nacional, provincial e local, e em colaboração com parceiros pertinentes, compreendidos os governos, as entidades, as Nações Unidas e organizações não governamentais, grupos profissionais, os meios de comunicação, as instituições acadêmicas, os adolescentes e outros membros da sociedade civil, assim como outros parceiros. O ponto 2 aí são os planos para aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança, o cumprimento de seus objetivos e a utilização e aplicação das regras de normas internacionais em matéria de justiça juvenil. Medidas de aplicação geral. 10. Deve-se reconhecer a importância que reveste um planejamento nacional completo e consequente em matéria de justiça juvenil no que se refere à interdependência e à indivisibilidade dos direitos da criança e do adolescente. Devem-se adotar medidas relacionadas à política, à adoção de decisões, à liderança e à reforma com o objetivo de garantir que a. Os princípios e disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança e as regras das normas das Nações Unidas em matéria de justiça juvenil estejam plenamente refletidos nos aspectos normativos e práticos da legislação nacional e local, em particular, mediante a criação de um sistema de justiça juvenil voltado para o adolescente que garantam os direitos dos mesmos, previna a violação dos direitos dos mesmos, promova o senso de dignidade e o valor do adolescente e respeite plenamente a sua idade, seu estágio de desenvolvimento e seu direito de participar ativamente na sociedade e contribuir com ela. As disposições dos instrumentos acima mencionados sejam amplamente divulgadas aos adolescentes em uma linguagem que eles possam compreender. Além disso, devem ser implantados os meios necessários para garantir que toda as disposições dos instrumentos acima mencionados sejam amplamente divulgadas aos adolescentes em uma linguagem que eles possam compreender. Além disso, devem ser implantados meios necessários para garantir que toda e cada adolescente dispõe de informações sobre seus direitos
contidos nesses instrumentos, pelo menos desde seu primeiro contato com o sistema de justiça criminal, fazendo-lhes também entender que eles ou elas devem cumprir a lei. A população e os meios de comunicação sejam educados para que saibam compreender o espírito dos objetivos e os princípios da justiça centrada no adolescente em conformidade com as regras e normas das Nações Unidas em matéria de justiça juvenil. B. As metas concretas. Agora vai tratar ali do que é para ser feito, né? Os estados deverão garantir que seus programas de registro de nascimento sejam eficazes. Nos casos em que é desconhecida a idade do adolescente envolvido no sistema de justiça, deverão ser tomadas medidas para determinar a verdadeira idade do adolescente por meio de uma avaliação independente e objetiva. Qualquer que seja a idade de responsabilidade penal, a idade da maioridade civil ou idade mínima de consentimento estabelecida pela legislação nacional, os estados deverão garantir que as crianças e adolescentes se beneficiem de todos os direitos que lhes são garantidos, pelo direito internacional, em particular aqueles estabelecidos nos artigos 3º, 37 e 40 da Convenção. Especial atenção será dada aos seguintes aspectos: o processo de justiça juvenil deve ser abrangente e celebrado. Não. O processo de justiça juvenil deve ser abrangente e centrado no adolescente. Deverão ser criados grupos de especialistas independentes para examinar as leis vigentes e propostas em matéria de justiça juvenil e seus impactos sobre os adolescentes. Nenhum adolescente que não tenha alcançado a idade da responsabilidade penal será acusado. Os estados devem criar tribunais de justiça juvenil com a jurisdição principal sobre os adolescentes que cometam atos criminais e procedimentos especiais concebidos para levar em conta as necessidades concretas dos adolescentes. Alternativamente, os tribunais ordinários deverão incorporar esses procedimentos na forma que lhes corresponda, sempre que necessário, de acordo com os artigos 3º, 37 e 40 da Convenção. Deverá ser estudada a adoção de medidas legislativas nacionais e de outra natureza para que sejam reconhecidos à criança todos os seus direitos e lhe seja fornecida proteção quando comparecer perante tribunal que não seja voltado à infância e juventude. 15. Deve-se proceder ao exame dos procedimentos existentes e, sempre que possível, devem-se preparar iniciativas para não recorrer aos sistemas de justiça criminal. No caso de adolescentes acusados de delitos, medidas apropriadas devem ser adotadas para oferecer, por meio do Estado, uma ampla gama de medidas substitutivas nos momentos inferiores à fase de detenção, pré-judiciais e pós-judiciais, para prevenir sua reincidência e promover sua reabilitação social. Sempre que forem apropriados, devem ser utilizados mecanismos informais de resolução de controvérsias em casos que envolvam adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, incluindo mediação e práticas de justiça restaurativa, em particular, em processos que envolvam vítimas. Nas diversas medidas que sejam adotadas, dever-se-á recorrer à família sempre que sua intervenção favoreça a criança. Os Estados devem assegurar que as medidas substitutivas cumpram o disposto na Convenção, nas regras e normas das Nações Unidas em matéria de justiça criminal, bem como em outras regras e normas vigentes em matéria de prevenção ao crime e justiça criminal. Como as regras mínimas padrão das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade, especialmente no que se refere
A. Assegurar o respeito das devidas garantias processuais na aplicação de tais medidas e do princípio de intervenção mínima, deve ser dada prioridade à criação de organismos e programas que prestem assistência jurídica e de outra natureza aos adolescentes, como serviços de interpretação, se necessário, gratuita e, em especial, que garantam respeito na prática ao direito de todos os adolescentes de terem acesso a essa assistência desde o momento da detenção. 17. Deve ser dada especial atenção aos ou às adolescentes que queiram medidas especiais de proteção, aqueles que trabalham ou vivem nas ruas, aquelas ou aqueles privadas ou privados permanentemente de um ambiente familiar, aqueles ou aquelas portadoras de deficiência e aquelas pertencentes a minorias, imigrantes, populações indígenas ou outros grupos vulneráveis. O ingresso de crianças e adolescentes em instituições de regime fechado deve ser reduzido. A reclusão de crianças e adolescentes nessas instituições deve ocorrer unicamente de acordo com o disposto na alínea B do artigo 37 da Convenção, e como medida única e como medida última instância e pelo mais curto período de tempo. Devem ser proibidas as punições corporais nos sistemas de justiça e de assistência social voltados à criança e juventude. As regras das Nações Unidas para a proteção dos jovens com restrição de liberdade e a linha D do artigo 37 da Convenção também se aplicam a toda instituição pública ou privada da qual a criança, por ordem judicial, administrativa ou de alguma autoridade pública, não possa sair por vontade própria. 20. Com o objetivo de manter o vínculo entre a criança e o adolescente em privação de liberdade, sua família e comunidade, e para sua reintegração social, é importante facilitar o acesso de parentes e das pessoas que têm um interesse legítimo no adolescente, às instituições onde eles estejam privados de liberdade, a menos que o interesse superior do adolescente aconselhe diferentemente. 21. Deve ser criado um órgão independente para, caso necessário, verificar as condições dos estabelecimentos de detenção e para apresentar relatórios periódicos. A verificação deve ser realizada no âmbito das regras e normas das Nações Unidas em matéria de justiça juvenil, em particular as regras das Nações Unidas para a proteção de jovens com restrição de liberdade. Os Estados devem permitir que as crianças e adolescentes se comuniquem livre e confidencialmente com os órgãos de verificação. Os Estados devem responder positivamente aos pedidos de acesso aos estabelecimentos de detenção das organizações humanitárias de direitos humanos e de outras organizações interessadas, quando apropriado. Em relação aos adolescentes no sistema de justiça criminal, devem ser plenamente levadas em conta as preocupações levantadas por organizações intergovernamentais, não governamentais e outras partes interessadas, em particular as questões sistêmicas, incluindo as internações inadequadas e atrasos prolongados que afetem adolescentes privados de liberdade. Todas as pessoas que tenham contato com crianças e adolescentes no sistema de justiça criminal ou que estejam responsáveis por eles deverão receber educação e capacitação em matéria de direitos humanos, os princípios e das disposições da Convenção, bem como de outras regras e normas das Nações Unidas em matéria de justiça juvenil. Como parte integrante de seus programas de formação, essas pessoas incluem policiais e outros serviços de segurança, magistrados, promotores, advogados e administradores, funcionários de instituições penitenciárias e outros profissionais que trabalhem em instituições onde as crianças e adolescentes são privados de liberdade e pessoal de saúde.
assistentes sociais, pessoal de missões de manutenção da paz e outros profissionais interessados na justiça juvenil. 25. À luz das normas internacionais vigentes, os Estados devem criar mecanismos para garantir uma investigação rápida, minuciosa e imparcial das denúncias de violações dos direitos e liberdades fundamentais dos adolescentes, feitas contra funcionários. Os Estados devem garantir que as pessoas declaradas responsáveis por tais atos sejam devidamente punidas.